Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre matérias-primas, beleza? E como eu havia dito, a gente precisa diferenciar o que é matéria-prima de substrato. E aí é muito fácil, a gente consegue fazer isso com um exemplo simples da cana-de-açúcar e da glicose. A matéria-prima é o nosso produto natural. Muitas vezes, aqui em bioprocessos, a gente vai utilizar um resíduo agroindustrial ou agroflorestal que vai conter o substrato, que, na verdade, é a minha fonte de carbono e energia. Então, o substrato é a estrutura química formada aí por carbono, que vai conferir energia ao bioprocesso, no caso, a glicose, e a matéria-prima é o produto natural, é de onde vem essa glicose, cana-de-açúcar. A glicose, em especial, vem do caldo da cana, ou também da estrutura lignocelulósica dessa matéria-prima. Então, a matéria-prima contém o substrato e ela vai ter uma disponibilidade normalmente fácil no ambiente. Em termos de bioprocesso, né, de processos industriais, a sua localização é muito importante, justamente para reduzir todos os custos de transporte. E, além disso, essa matéria-prima ela tem um interesse econômico, porque, quando utilizada na forma residual, ela é de baixo custo. E isso vai impactar diretamente os custos de produção. Os custos de produção são aqueles que têm a ver antes do processo de fermentação acontecer. Ou seja, todas aquelas etapas upstream, de preparo da matéria-prima, de estabelecimento do micro-organismo. Então, a matéria-prima faz parte dessa etapa, faz parte desses custos, e esses custos aí do substrato podem representar até 50% dos custos de produção. Por isso que a matéria-prima de baixo custo, na forma residual, é tão importante, tá certo? Dentro, então, dessa matéria-prima, nós temos o substrato, e é esse substrato que, então, vai ser convertido em produto pelo agente biológico, no nosso caso aqui, pelo micro-organismo. O substrato sofrerá, então, uma ação direta ou também indireta do agente biológico, beleza? Os demais componentes da matéria-prima não serão utilizados, então deverão ser eliminados, ou ainda a matéria-prima deverá ser tratada antes de ser utilizada no meu bioprocesso, para disponibilizar esse substrato, tá certo? E os insumos são todos os demais componentes de produção que estão relacionados com a geração do meu produto final, como é o caso dos sais minerais, das vitaminas, dos ácidos, dos álcalis. E, em um processo químico ou um processo bioquímico, um dos principais insumos é a água. Aqui, quando a gente trabalha com fermentação submersa, que é a maioria dos nossos processos, dos nossos bioprocessos, a água é o principal insumo. Portanto, o meu bioprocesso ele pode, sim, se tornar mais ou menos caro por conta dessa água. E não só pelo fato de haver a necessidade de água para a formulação do meio, mas também porque o meu produto final, após a remoção do produto do meio reacional, aquele resíduo reacional, ele pode representar um grande problema, justamente porque a água faz com que esse volume fique muito maior, quando comparado à fermentação no estado sólido. Lembra que eu falava para vocês que a gente vai ter só material sólido residual e água, eu vou ter grandes volumes de resíduo. Então, isso também pode impactar a economia ou até mesmo o meio ambiente. Os insumos, então, estão indiretamente relacionados ao produto final, mas são necessários ao bioprocesso, para que, de fato, o micro-organismo tenha o seu metabolismo realizado de uma maneira correta e, então, o substrato seja convertido em produto eficientemente. Toda matéria-prima é um tipo de insumo, porque o insumo ele envolve a matéria-prima e todos os outros componentes de produção. Mas nem todo insumo é uma matéria-prima, tá certo? A água, por exemplo, é um insumo, mas não é uma matéria-prima. Portanto, nós temos, se a gente fosse representar graficamente, né, em círculos, o círculo maior é o insumo, dentro do insumo eu tenho um círculo menor, que é a matéria-prima, e dentro da matéria-prima eu tenho um círculo ainda menor, que é o substrato, ok? E quais são os requisitos para a escolha da matéria-prima? Primeiramente, essa matéria-prima tem que conter o substrato adequado ao metabolismo celular, isso é óbvio. Esse substrato deve ser suficiente para promover o crescimento celular, ou seja, geração de biomassa, que irá, então, converter
a outra parte de substrato que não foi destinada à plasticidade celular em produto de interesse, ok? Essa matéria-prima, então, tem que ter uma disponibilidade no ambiente que permita a sua obtenção, deve ser estocada e, além disso, essa matéria-prima, quando utilizada de uma maneira residual, ela confere economia ao bioprocesso. Não requeira tratamentos prévios onerosos e caros. Então, como eu havia dito, a gente tem dentro da matéria-prima o substrato, temos outros componentes. Esses outros componentes devem ser eliminados, devem ser removidos, porém, esse tratamento não pode ser um tratamento muito caro, porque senão acaba inviabilizando o processo do ponto de vista econômico. Tem que ser um tratamento que seja o mais barato possível e o mais eficiente também possível, ou seja, que disponibilize o substrato sem perdas ou ainda sem promover ou produzir inibidores que poderão prejudicar a atividade celular durante o processo fermentativo, tá certo? Além disso, essas matérias-primas, elas não podem dificultar a etapa de recuperação do produto, justamente porque essa etapa, relembrando para vocês, a etapa downstream representa até 50% do custo total do bioprocesso. Então, substrato representa até 50% dos custos de produção, da etapa de produção, e a etapa downstream dos custos totais. Portanto, é uma etapa bastante cara do meu bioprocesso, e que a gente precisa otimizar. Essa disciplina, infelizmente, a gente não vai ver isso. Isso normalmente se vê, por exemplo, quando vocês estudam membranas, né? Não sei se na graduação vocês veem isso, mas quem seguir na pós-graduação, o estudo de membranas, o estudo de outras operações unitárias que permitam a separação eficiente de um bioprocesso, tá certo? Aqui o nosso foco será mesmo na etapa upstream e no processo fermentativo, beleza? E como se classifica, então, essas matérias-primas? De acordo com a natureza do substrato, o substrato pode ser de 3 tipos básicos: sacarídeo, amiláceo e lignocelulose. Além disso, em alguns... Professor, Oi. Alguém pediu para entrar. Giovana, você está me ouvindo? Se você estiver aí, libera o acesso dele, por favor. Gente, vejam aí no chat se a Giovana respondeu. Ainda não. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. É o Thales. Ela saiu. Só me desculpe, tá? Todo esse incômodo. Vamos fazer o seguinte, a gente continua. Está sendo gravado, então depois eu jogo lá para ele. Enquanto a Giovana aparece aí. Assim que ela aparecer, ela deve liberar o acesso dele. E aí, só avisem para mim ele que daqui a pouco ele vai entrar, tá bom? Vamos continuar, então, aqui. Então, de acordo com a natureza do substrato, nós temos 3 classificações básicas: sacarídea, amilácea e lignocelulose. Em alguns livros, alguns autores irão também apresentar 2 outros tipos de substrato, que é o substrato proteico e o substrato denominado aí diverso, que são aqueles outros compostos que nós iremos ver daqui a pouquinho, tá bom? Além dessas estruturas tradicionais. Então, a matéria-prima sacarídea é aquela que é formada por mono e disacarídeos. Então, agora a gente tem que ir lá na bioquímica, revisar a bioquímica, relembrar a bioquímica. Como a gente está falando de monossacarídeos, a gente está falando de glicose, a gente está falando de galactose, a gente está falando de frutose. E os disacarídeos é a união entre esses compostos. Então, glicose mais maltose, glicose mais frutose, sacarose, glicose mais galactose, lactose. Então, quando o meu substrato é um desses compostos, essa matéria-prima é chamada sacarídea. Então, alguns exemplos: o caldo de cana, que é rico em sacarose, o melaço, que é rico em sacarose, o soro de leite,
que é rico em lactose, o vinhoto, que é um resíduo aí do processamento do etanol, suco de frutas, licor sulfídico da indústria do papel, enfim, são todos esses componentes sacarídeos. Amiláceo, quando a gente tem um substrato na forma de amido. Então, são exemplos: tubérculos, raízes e grãos, tá certo? Então, milho, mandioca, batata, cevada, são todos exemplos de matérias-primas amiláceas. E lignocelulósica são aqueles que contêm celulose, hemicelulose e lignina na sua estrutura. Normalmente, são os resíduos agroindustriais e agroflorestais, tá certo? Madeira, bagaço de cana, bagaço de sorgo sacarino, todas essas estruturas formadoras aí de plantas. Além disso, nós temos também proteínas, tá certo? Como substratos, aminoácidos e vitaminas, que também poderão ser utilizadas aí ao invés de carboidratos, já que monodisacarídeos, amido, celulose, nós estamos falando aí de componentes glicídicos, né? Como fonte de energia, como fonte de carbono, mas também proteínas e lipídios podem ser substratos, podem ser utilizados como carbono em alguns casos. Aí a gente tem como exemplo peptona, milhocina, extrato de carne, extrato de levedura, que vocês irão ver ainda nessa aula, que são exemplos também de fontes de nitrogênio. Por quê? Justamente porque o nitrogênio faz parte da estrutura da proteína. Então, eles podem ser utilizados como fonte de carbono ou também como fonte de nitrogênio. E os diversos aqui são os demais componentes, como hidrocarbonetos, esteróis, álcool etílico, que também poderão ser utilizados como substrato. De um modo geral, esses componentes, ou estes exemplos de matérias-primas, são perecíveis, ou seja, eles podem estragar facilmente, né? Aqui a gente está falando de alimentos, na grande maioria, que requer uma armazenagem, uma estocagem específica, para que o tempo de durabilidade possa aumentar, e além disso, todas essas matérias-primas, elas sofrem com o que a gente chama de sazonalidade, ou seja, são dependentes do clima, são dependentes das estações do ano. Por isso, por exemplo, o etanol sofre grandes variações de preço ao longo do ano, o etanol combustível, justamente por conta dos períodos de safra e entre safra da matéria-prima. Então, essas matérias-primas, elas acabam fazendo com que os setores comerciais, os setores mercadológicos, sejam dependentes do clima, da sazonalidade, o que é um problema para a gente. E aí, do ponto de vista de pesquisa, nós temos hoje estudado alternativas às tradicionais fontes de substrato. Então, por exemplo, dando exemplo novamente do etanol, aqui no Brasil, a principal matéria-prima utilizada é sacarídea, a partir da cana-de-açúcar, certo? Lá nos Estados Unidos, é a amilácea, o amido de milho. E o que a gente tem feito aqui no Brasil, né? E em todo o mundo? Estudados fontes alternativas. Então, por exemplo, sorgo sacarino, que é uma planta muito similar à cana-de-açúcar e que é capaz de crescer nos períodos entre safra, e outras plantas e outros vegetais diversos que tenham a capacidade, tenham a quantidade de sacarina suficiente para ser convertida em etanol, para liberar a glicose ser convertida em etanol, e que possa diminuir a dependência do Brasil com a cana-de-açúcar, certo? Sendo produzidos aí em etapas de entre safra, justamente para diminuir a sazonalidade. Então, lembrem disso, a sazonalidade para as matérias-primas é um fator que impacta diretamente a economia do bioprocesso, ok? E quanto à acessibilidade do substrato, nós temos 3 tipos de substratos. Os substratos solúveis, os substratos insolúveis simples, entre aspas, e os substratos insolúveis altamente resistentes. O que são substratos solúveis? São aqueles facilmente convertidos em produto. Então, todos esses substratos sacaríneos, né, sacarose, glicose, frutose, caldo de cana, são facilmente convertidos em produto, né? Eu extraio o caldo de cana, pego aquele caldo, faço um tratamento prévio, obviamente, isso do ponto de vista industrial, inoculo as minhas células e o processo de transformação em etanol acontece. Já os substratos insolúveis são aqueles que vão requerer um tratamento prévio considerado moderado, ou seja, normalmente, esses substratos passam por uma solubilização e seguida de hidrólise, em condições não muito severas,
tá certo? Então, por exemplo, o amido de milho, a cevada e a batata precisa de uma etapa de hidrólise enzimática utilizando amilases diversas para romper aquela estrutura e liberar o substrato, ok? Já os substratos insolúveis altamente resistentes são aqueles que formam uma estrutura lignocelulósica, tá certo? Em que eu vou ter celulose junto com hemicelulose e sendo suportado por uma lignina, de tal forma que haja uma estrutura completamente rígida, difícil de o micro-organismo acessar a fonte de carbono e que, portanto, requer um tratamento mais severo para poder disponibilizar esse carbono. E como é que é feito no caso de substratos insolúveis? Há uma etapa chamada de pré-tratamento físico, tá certo? Em que eu posso trabalhar aí com condições de temperatura e pressão para desestruturar o meu material lignocelulósico, seguido de um tratamento químico com ácido, com base, tratamento biológico com micro-organismo, por exemplo, fungo, fazendo fermentação sólida e degradando o meu componente e formando enzimas, tá certo? Que irão, então, atuar de uma maneira enzimática sobre a celulose, sobre a hemicelulose, quebrando-as em glicose, em xilose e demais açúcares que nós iremos ver, ok? Então, essa classificação de acessibilidade vai da mais fácil para a mais difícil disponibilidade da fonte de carbono ao micro-organismo. Então, as principais matérias-primas glicídicas utilizadas em bioprocessos e os seus substratos correspondentes estão representados aí nesse desenho. Então, olha só como que é legal esse esquema para a gente poder diferenciar o que é matéria-prima e substrato. Matéria-prima é sacarídea, amilácea e lignocelulósica. São os tipos de matéria-prima. Essas matérias-primas apresentam substratos. Quais são esses substratos? Sacarina, sacarose, ou a lactose, quando a gente tem aí a união entre glicose e galactose. A sacarose, quando a gente tem a união de glicose e frutose. Um outro exemplo que não está aqui é a maltose, que é glicose mais glicose. A amilácea é o amido. O amido é, a gente vai ver daqui a pouco, uma estrutura formada basicamente por glicose. E aí a gente lembra lá do glicogênio, da estocagem de energia. Lembra que a gente via lá no ensino médio, lá para fazer o Enem? A gente via a questão do amido, do glicogênio, nessas estruturas de glicose, de armazenamento de energia. E da matéria-prima lignocelulósica, nós temos a celulose, a hemicelulose e a lignina. A lignina não está aqui representada, porque, na verdade, ela não é formada por materiais glicídicos, mas sim por materiais fenólicos, e hoje em dia nós temos estudado formas de se aproveitar essa lignina, além de queimá-la para gerar calor e energia no bioprocesso, ok? A celulose é formada basicamente de glicose e a hemicelulose é formada por alguns compostos glicídicos, alguns monossacarídeos, isso quer dizer, alguns monossacarídeos, sendo o principal deles a xilose. Isso tudo a gente vai ver esquematicamente daqui a pouco, né? Começando agora, na verdade. Substratos, então, sacarídeos. O que são os substratos sacarídeos? Como eu havia dito, são os monossacarídeos, glicose ou glucose, galactose, manose e frutose, e os disacarídeos, sacarose, lactose e maltose. Lembrando, mais uma vez, sacarose é a união de glicose mais frutose, lactose, galactose mais glicose, e maltose e glicose mais glicose. Esses substratos sacarídeos são caracterizados por dois tipos de ligação entre os monossacarídeos. Ligações do tipo alfa-1,4 e beta-1,4. O que isso significa? Quando a gente tem, por exemplo, uma glicose interagindo com uma outra glicose para formar, por exemplo, a maltose, ou uma glicose com uma frutose, nós vamos ter um grupamento aldeído em uma das moléculas interagindo com o grupamento hidroxila da segunda molécula. Daqui a pouco a gente vai ver melhor como que esse aldeído é verificado aqui para estruturar, tá? Porque aqui a gente tem uma estrutura cíclica, então a gente não está conseguindo ver, talvez, o C-OH, né? Porque aqui não temos uma ligação dupla entre o oxigênio. O oxigênio está interagindo com o outro carbono para fechar a estrutura. Mas
daqui a pouco vocês vão ver a estrutura linear, a estrutura aberta, e aí vocês vão perceber o aldeído que vai interagir, então, com a hidroxila. Quando esse aldeído interage com a hidroxila do mesmo lado da hidroxila que está nesse carbono 1, então a gente tem o seguinte, primeiro, né, lembrando lá de química, a gente tem a classificação dos carbonos, né, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, começando aí pelo aldeído, pela parte do aldeído, tá? Então a gente vai ter uma ligação do carbono 1, da primeira molécula, com o carbono 4, da segunda molécula. Esses carbonos apresentam, então, esses grupamentos hidroxilas. Esse carbono do aldeído, quando a hidroxila está do mesmo lado quando as hidroxilas ambas estão do mesmo lado, a interação forma aí uma ligação beta, cruzada. Aí isso daí tem a ver mais com o impedimento estérico, com aquela parte toda lá de bioquímica, que a gente não precisa necessariamente saber, tá certo? Aqui só é importante a gente saber o seguinte, quando eles estão do mesmo lado, eles formam essa ligação beta, quando eles estão em lados opostos, eles formam a ligação alfa, e a ligação alfa é um pouco menos resistente que a ligação beta. É isso que a gente precisa saber, ok? Aqui é a estrutura linear da glicose, então aqui a gente já consegue perceber, quando a gente abre esse ciclo aqui, a gente consegue perceber, então, que a gente tem um grupamento aldeído, né, C-O-H, esse grupamento aldeído que vai interagir com a hidroxila da outra glicose, ou do outro componente, que pode ser a xilose ou outro monossacarídeo, tá certo? Quando, então, a gente tem ligações alfa 1,4, nós temos ligações mais fracas. Quando a gente tem ligação beta 1,4, a gente tem ligações mais fortes. Onde a gente verifica essas ligações do tipo 1,4? No amido, ou no glicogênio, que é a união entre diferentes glicoses, ou na celulose, as ligações beta 1,4, também diferentes glicoses unidas. Então, na verdade, o que acontece? Essas ligações alfa 1,4 e beta 1,4, elas estarão presentes em todas as estruturas. E dependendo da forma como essas estruturas estão ligadas, é que nós vamos ter maior ou menor acessibilidade. Ou seja, se aquela estrutura vai ser solúvel ou insolúvel, se vai requerer um tratamento mais brando ou um tratamento mais severo para que sejam quebradas. Já os substratos amiláceos, né, que a gente disse aqui que são os tubérculos, os grãos, as raízes, são formados, então, por amido. Amido é uma unidade formada, ou melhor, é uma estrutura formada por várias unidades de glicose, ligadas aí alfa 1,4, na sua grande maioria, formando o que a gente chama de amilose. Porém, algumas estruturas de ramificação podem aparecer, formando o que a gente chama de ligações alfa 1,6. Quando a gente tem essa ligação alfa 1,6 e a gente então cria essas ramificações, essa estrutura de glicoses recebe o nome de amilopectina. Então, a diferença entre a amilose e a amilopectina é justamente a presença da ligação glicosídica alfa 1,4, formando ramificações na estrutura do amido. De modo geral, ambas são formadas somente por glicose. Quando essas glicoses são lineares, eu tenho amilose. Quando há ramificações, eu tenho amilopectina. A amilose, com as ligações alfa 1,4, representam até 25% do amido, em compensação, a amilopectina, que apresenta essa ligação alfa 1,6 de ramificação, majoritariamente a constituição do amido, representando até 80% do amido. A amilose, por ser uma estrutura mais simples, né, uma estrutura linear, em que eu disse para vocês que alfa 1,4 é mais frágil, né, do que beta 1,4, então ela é totalmente degradada em água, quando eu faço a solubilização daquele material, certo? Lembrando, amilose linear, sem ramificações. A amilopectina é não linear, tem ramificações, forma uma estrutura mais viscosa em solução aquosa, justamente porque eu tenho uma menor facilidade
em degradar essa estrutura por conta da sua solubilidade, tá certo? Já que aqui eu tenho, do ponto de vista estrutural, uma hélice, né? Uma forma helicoidal, formando os grânulos do amido, que a gente chama de grânulos de amido. Então, grânulo de amido nada mais é do que uma estrutura ramificada de amilopectina, ou ainda de amido, constituído basicamente de amilopectina, no qual a glicose, ou as glicoses, estão unidas por ligações alfa-4 e alfa-1,6. A cristalinidade da amilopectina é bastante alta, justamente porque ela tem mais hidroxilas na sua estrutura. E mais hidroxilas formam mais ligações de hidrogênio, ou seja, a hidroxila, o hidrogênio de uma estrutura, de uma glicose, interage com a hidroxila de outra glicose, de tal forma que há a formação de uma rede resistente, refletindo numa cristalinidade alta, uma dificuldade para que haja a sua solubilização. Então, comparado à amilose, a amilopectina é mais difícil de se dissolver. Porém, comparado à estrutura que a gente vai ver daqui a pouco, lignocelulósica, elas são bem mais fáceis de serem quebradas, justamente porque na celulose, na hemicelulose, a gente tem a lignina ajudando a dar resistência ao meu material. Então, aqui, nos substratos amiláceos, a estrutura ramificada da amilopectina, tá certo? Formando os grânulos, gerando regiões chamadas de cristalinas, de alta densidade. Por quê? Porque eu vou ter, de fato, interação entre as estruturas por ligação de hidrogênio, compactando, aumentando, então, a resistência daquela estrutura, e regiões amorfas, regiões não cristalinas, regiões de baixa densidade, regiões que não formam redes, portanto, a gente tem espaços vazios, tá certo? Maiores volumes, menores densidades, beleza? Então, essa estrutura ramificada da amilopectina, nós destacamos novamente as ligações alfa-1,4 e a ligação alfa-1,6, gerando a ramificação, beleza? E como se dá a hidrólise do amido? Utilizando enzimas hidrolases, né? A gente lembra também lá em bioquímica que essa terminação ase representa enzima, e são vários tipos de hidrolases que irão atuar nessa estrutura complexa do meu amido, tá certo? Que tem, então, na linear a amilose e nas ramificações a amilopectina. Cada uma, então, dessas amilases irá atuar de tal forma a liberar glicose e maltose ou outras estruturas como maltotriose. Mas, no final das contas, o meu objetivo com a hidrólise é formar sempre o monossacarídeo, glicose, que irá, então, ser facilmente transformado em produto pela ação do agente biológico, do micro-organismo. As estruturas lignocelulósicas são representadas, então, pelos resíduos agroindustriais e agroflorestais. Basicamente, nós temos aí de 40% a 60% de celulose, 20% a 40% de hemicelulose e o restante de lignina, formando uma estrutura, então, altamente resistente. Dentre essas três estruturas, ou três polissacarídeos, o mais importante, o mais utilizado é, sem dúvida nenhuma, a celulose, que a gente mais tem conhecimento justamente porque ela faz parte da estrutura de plantas e a gente tem um planeta aí repleto de biodiversidade, de natureza, então, consequentemente, repleto de celulose. A celulose, ela é formada, ela tem como unidade formadora a celobiose. O que é a celobiose? É a unidade formada por duas glicoses ligadas por uma ligação beta-1,4. Então, lembrando, lá da ligação alfa-1,4 da ligação beta-1,4, a ligação beta-1,4 é um pouco mais resistente que a ligação alfa-1,4. Então, aqui, a gente já consegue perceber que a celulose é uma estrutura mais rígida do que o amido, tá certo? Porque lá no amido nós temos alfa-1,4 e alfa-1,6. A celulose é uma estrutura linear, formada de glicoses unidas, ou de celobioses unidas, sem ramificação, e que, portanto, terão uma cristalinidade alta. Por quê? Porque essa hidroxila pode interagir com mais uma estrutura linear aqui em cima, né?
essa hidroxila pode, ou esse hidrogênio, ou melhor, essa hidroxila pode interagir com o hidrogênio de uma outra glicose aqui em cima, compactando a minha estrutura, tornando ela altamente cristalina, ou seja, na forma de rede, dificultando, então, o acesso a essa glicose. Porque o que o micro-organismo vai querer acessar é o monômero, é o monossacarídeo, que é o composto mais simples a ser quebrado. Imagina só, o micro-organismo ter que quebrar toda essa estrutura para depois ter que quebrar ainda cada glicose. Seria uma demanda de energia muito alta e necessitaria de uma capacidade de produção de enzimas também muito elevada. E a gente sabe que isso nem sempre está presente nos micro-organismos selvagens, tá certo? Talvez nos modificados geneticamente, sim, mas nos micro-organismos selvagens, não. Então, é daí que surge a necessidade dos pré-tratamentos, especialmente dos materiais lignocelulósicos, que a gente vai ver daqui a pouco, justamente para romper essas estruturas. A hemicelulose, ela é um heteropolímero. O que significa isso? Que ela não é formada somente por glicose, mas por xilose, por manose, por arabinose, que são unidas por ligações beta 3, beta 4 e beta 6. Então, são também estruturas mais resistentes, que contêm ramificações, diferentemente da celulose, que é linear, e essas ramificações acabam também dificultando, por impedimento estérico, essa cristalinidade, ou seja, essa formação de redes de compactação entre as estruturas. Então, aqui a hemicelulose não é cristalina, ou altamente cristalina, ela tem uma cristalinidade bem mais baixa comparada à celulose. E a unidade formadora é a xilana, tá certo? Que é formada pela união entre xiloses, tá certo? Ou entre xilose e glicose, tá certo? Bom, e a lignina, para finalizar, é um complexo aromático amorfo pouco denso. Então, a gente tem aqui, né, as estruturas aromáticas, como a gente viu lá em química orgânica, que caracterizam a lignina. Ela é um heteropolímero, porque ela não é formada somente por um tipo de monômero, mas nós temos aqui vários monômeros, tá certo? De modo especial, é o resultado da copolimerização dos álcoois cumarílico, coniferílico e sinapílico, tá certo? Então, a união entre esses ácidos formam essa estrutura lignina, com ramificações, com presença de ramificações, tá certo? Aromático, por conta da estrutura aromática desses compostos. Amorfo, porque não é cristalino, tá certo? Nós temos aí, por conta dessas ramificações, impedimentos estéricos, fazendo com que haja, então, espaços vazios, aumentando, então, aí, o volume, diminuindo a densidade desse componente, desse composto. A unidade formadora é o fenilpropano, e ela, na prática, é como se fosse uma cola. Coloquei aqui para vocês até entre aspas. É uma cola que vai permitir a sustentação do material formado, ou da união formada entre a celulose e a hemicelulose, garantindo resistência mecânica. Então, por conta dessa estrutura de sustentação, nós temos que a estrutura celulósica e hemicelulósica se torna ainda mais difícil de ser acessada pelo micro-organismo, requerendo uma etapa de pré-tratamento antes, de fato, da hidrólise enzimática acontecer. Hidrólise enzimática é a ação de enzimas, enzima celulase, hemicelulase, atuando, então, sobre as estruturas celulose e hemicelulose. Mas, antes disso acontecer, nós precisamos de um pré-tratamento. Muitas vezes, esse pré-tratamento é um tratamento físico ou físico-químico, envolvendo temperatura, envolvendo pressão e envolvendo agentes químicos, como, por exemplo, ácidos e bases, em condições muitas vezes consideradas severas, para promover a desorganização desse complexo lignocelulósico e, então, permitir que a celulose e a hemicelulose sejam disponibilizadas ao meio reacional. Muitas vezes, nesses tratamentos físico-químicos, esses pré-tratamentos, nós temos a formação de inibidores de fermentação, hidroximetilfurfural, furfural e alguns outros ácidos que podem comprometer a fermentação ou a etapa fermentativa de conversão de substrato em produto. Então, o que a gente tem feito? Alguns estudos, como, por exemplo, a aplicação de fermentação sólida para gerar, então, essa quebra inicial.
a utilização de de tratamentos um pouco menos severos para evitar a inibição, também a formação desses inibidores, ou até mesmo um tratamento para a remoção desses inibidores antes do processo fermentativo acontecer, antes de inocular o micro-organismo, tá certo? Feito, então, esse pré-tratamento, essa desestruturação, há a etapa, então, de hidrólise enzimática propriamente dita, que é a ação da celulase sobre a estrutura celulolítica, tá certo? Então, assim como lá na hemicelulose a gente tem a xilana, aqui nós temos o glucano. São formas também de representar essas unidades formadoras da celulose e da hemicelulose, tá certo? E aí nós vamos ter dois tipos de enzimas, a glucanase e a glicosidase, que vão, então, romper essa estrutura da celulose. A glucanase, seja a exoglucanase ou a endoglucanase, que vai depender aí do ponto, da localização de atuação, que então dará o nome de exo ou de endo, né? Se mais externo ou se mais interno à estrutura, vão romper esse glucano, formando as celodextrinas, que é essa unidade aí formada por 3 glicoses. Então, dessas 3 glicoses, nós temos a quebra em celobiose, tá certo? Ou melhor, esses glucanos vão quebrar a celulose em celodextrinas e em celobiose, e depois a glucosidase vai agir separando a celodextrina em celobiose e a celobiose em glicose, tá certo? Então, da glucanase, nós temos uma mistura de celodextrina e celobiose, tá certo? Porque isso vai depender de qual ponto a glucanase vai atuar para saber quantas unidades formadoras de celulose, quantas unidades de glicose estarão presentes. Mas então a gente pode ter aí como resultado, né, como resíduo, 3 ou 2. Se a gente tiver 3, ela vai ser convertida em celobiose antes de glicose. Se ela só tiver 2, ela já vai ser logo convertida em glicose pela glicosidase. E assim como qualquer processo enzimático e processo metabólico, nós temos o chamado feedback. Ou seja, quando eu tenho um excesso de glicose ou um excesso de celobiose no meio reacional, essas enzimas são desativadas. Elas não são capazes de agir para formar mais celobiose e mais glicose. Por que isso acontece? Porque se elas continuarem... primeiro que não há sítio mais disponível para celulose, né? Atuar, para a enzima atuar sobre a celulose. Isso pode acontecer. Mas depois, por conta dos efeitos de inibição, tá certo? Que a gente pode já imaginar. Se eu tenho muita glicose no meio, certamente o meu micro-organismo não vai conseguir assimilar completamente, tá certo? Então, existem esses mecanismos de feedback para saber se está faltando glicose, então eu desloco o equilíbrio para formar mais glicose. Se eu já tenho muita glicose no meio, eu inativo a enzima para que aquela glicose seja primeiro consumida e então o processo possa acontecer, né? Ou voltar a acontecer. Já a hidrólise enzimática da hemicelulose vai atuar aí nas xilanas, né? Nas estruturas formadas por xilose, de tal forma que, ao final, eu terei xilose e mais aqueles outros componentes, como arabinose, como manose, e a própria glicose também, justamente porque a hemicelulose é um heteropolímero, como a gente viu. Ou seja, é formado não somente por glicose, mas por esses outros açúcares. E nesse contexto todo de matérias-primas, nós temos as chamadas biorrefinarias. O que é uma biorrefinaria? Nada mais é do que um processo que integra diferentes outros processos para a geração de energia, combustível e produto químico de uma maneira conjunta e sustentável. Ou seja, o aproveitamento de resíduo daquilo que a princípio seria queimado para gerar energia, o aproveitamento desse resíduo para gerar mais produto de valor agregado é um exemplo de biorrefinaria. E aqui a gente tem, por exemplo, como é que a gente tem, na verdade, aqui, desculpa, pessoal, aqui a gente tem
Como é que essa biorefinaria é caracterizada em termos de química verde, em termos de sustentabilidade? A partir de resíduos de biomassa, há, então, a conversão desse resíduo agroindustrial em biocombustível, em calor, em energia, em biomateriais, em commodities, que são produtos químicos de alto valor agregado. E o CO2 liberado nesse processo, ele é reintegrado pela ação no ciclo vegetativo da minha biomassa. De forma que esse processo é altamente sustentável. Não há emissão de gases de efeito estufa consideráveis na atmosfera. Então, a biorefinaria, ela integra processos, ela integraria o que é resíduo de um processo em formação de biocombustíveis, calor, energia e biomateriais de outro, sem causar impactos ao ambiente, ou causando um mínimo de impactos ao ambiente. A biorefinaria também é um exemplo, ou é um sinônimo de planta multipropósito, ou seja, a partir de diferentes resíduos, eu posso produzir diferentes produtos-alvo, ao invés de simplesmente utilizar esses resíduos para queima, para geração de energia. Ok? A biorefinaria lignocelulose, que é uma biorefinaria, ou um exemplo de biorefinaria, que tem aí um grande desenvolvimento, um nível de maturidade bastante avançado, justamente porque quando a gente tem, por exemplo, a integração dos processos de primeira e segunda geração para a produção de etanol, é um exemplo de biorefinaria. Temos a cana-de-açúcar, há o processamento dessa cana, há a produção, então, de caldo, ou a extração de caldo, esse caldo, então, é convertido em etanol de primeira geração. O bagaço normalmente é queimado, quando a gente tem biorefinaria, a gente integra esse processo para gerar valor agregado. Então, eu pego esse bagaço, trato esse bagaço, né? Quebro a celulose, quebro a hemicelulose, posso aproveitar ou não a lignina, pego essa hemicelulose e essa celulose, quebro em glicose e xilose e converto essa glicose e xilose em etanol de segunda geração. Então, estou integrando o processo. Como que eu posso integrar ainda mais? Essa lignina que poderia ser que poderia ser queimada, o que a gente faz? A gente agrega valor a ela a partir da sua conversão em outros produtos de interesse, tá certo? Hoje, a grande pegada, principalmente na escola de química, é dar ou encontrar valor à lignina, já que várias linhas de pesquisa já trabalham com essa questão da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, ou até mesmo da quarta geração, mas pouco ainda se fala sobre aproveitamento de lignina. Lembrando que primeira geração, então, é a formação de um combustível diretamente a partir de um substrato solúvel. Segunda geração, a partir de resíduos lignocelulósicos. Terceira geração, a partir de resíduos de microalgas, então tem a ver aí com a biorefinaria marinha, utilizando aí micro-organismos aquáticos. E a quarta geração, quando a gente tem a modificação genética, a engenharia genética, incluindo ou inserindo na rota metabólica de um determinado micro-organismo a capacidade de sintetizar um determinado produto. Beleza? Então, são esses os tipos de processos que são todos integrados em uma biorefinaria caracterizada por um processo sustentável, de química verde, ou seja, sem impactar o meio ambiente, com baixíssima emissão de gases de efeito estufa, já que a grande maioria desses gases, como é o caso do CO2, é reinserido ou reintroduzido no sistema, já que a minha matéria-prima é uma biomassa e que ela utiliza no seu processo de crescimento o CO2, tá certo? E o objetivo é produzir biocombustível, calor, energia e biomateriais ou bioprodutos diversos de uma maneira conjunta. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre preparo e formulação de meios de cultivo. Mas antes eu vou parar aqui um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida e se o Thales conseguiu entrar. Então é isso, vamos lá. Conversem comigo agora. Alguma dúvida nessa primeira parte? É o Lucas falando. Ok. Eu só tô com um problema em relação aos nomes, né?
parte é lignocelulose, eu fiquei um pouco mais confuso com os nomes. Talvez falando rápido, mas como tá gravando, eu não preferi não interromper para repetir os nomes, então seria um pouco até chato e seria meio... não estava enrolado mesmo com os nomes, nenhuma